noite. Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Quem não tem história para contar, conta a história dos outros. Quem é que nunca foi vítima da fofoca? Falar da vida alheia pode causar grandes estragos. E para conversar conosco hoje sobre a fofoca, recebo a psicóloga Liliane da Costa Val da Bien. E claro, você pode participar conosco também pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Boa noite, Liliane. Boa noite, Padre. É um prazer tê-la aqui para a gente realizar esse bate-papo sobre algo que não faz conexões, né? Que é a fofoca, não nos conecta, não constrói um horizonte positivo para a gente viver. Que tal a gente começar conversando sobre o que é a fofoca? Tá, primeiro agradecer, né? O prazer é meu também. A fofoca, e ela converge com várias outras denominações, né? Aí vem a futrica, de futriquê, do francês, e vem a maledicência. Candonga. Isso. Então, e dizem que a fofoca, o termo nasceu lá na África, e se a gente for colocar o histórico, né? A coisa em todo lugar. Mas a questão que o senhor quer abordar é o estrago que a fofoca faz. Com certeza. E talvez me ajudar a diferenciar. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, eu fiz apenas um comentário, eu não quis fazer fofoca, eu não falei mal, eu quis apenas alertar. E, na verdade, ela está realizando um ato de fofoca, né? A gente chama, dentro da minha abordagem, inclusive da psicologia, que é a análise transacional das transações, que esse tipo de colocação que eu estou te colocando, fazendo isso, te relatando isso porque eu sou seu amigo e eu só quero te ajudar, é um jogo. Né? Então, assim, para que a coisa se apareça de uma maneira menos trágica, menos negativa, menos tóxica, mas é uma fofoca de qualquer forma, né? E vocês, na história aí da religião, o senhor que tenta essa área, inclusive, da filosofia, tem até uma coisa muito interessante que eles falam, né? Você falar do pecado do outro não te torna um santo, né? Com certeza. Apenas um fofoqueiro pecador, né? Um pecador fofoqueiro. Então, é fofoca do mesmo jeito. Tá. Né? Agora, existe por detrás da fofoca uma dose de malícia, de perversidade? Sempre. Sempre. Ou seja, eu quero te ajudar, eu quero te alertar, e quando, na verdade, tem um interesse pessoal ali, né? O que a gente percebe muito, inclusive nas relações clinicamente falando, é que o indivíduo se sente com poder, né? Um pseudo-poder, óbvio, né? Que é o poder de passar uma informação que ele pense, que ele imagine, que ele tem um delírio, né? Que os outros não sabem. E ele, então, passando a informação, ele se sente poderoso. Eu que fiz com que ele soubesse. Né? E é uma pessoa... A gente vai falar do perfil, não sei se você quer falar do perfil. Isso. Ou seja, então, do jeito que a senhora está dizendo, parece-me que aquele que faz a fofoca maqueia o próprio ego como um exercício de poder, né? Ele detém informação, ele passa informação, ele quer ajudar o outro. Ou seja, a fofoca não é um mero boato. Ele não ouviu daqui e dali como é o boato, né? Sim. Ou seja, é algo que ele detém, né? Sim. É como se fosse uma informação privilegiada e ele fosse o que detém, né? E ele tem esse poder de passar essa informação privilegiada, né? Mas a gente sabe que isso existe, informação privilegiada, depois, inclusive, que existe a internet, né? Colocou aí, está no mundo, né? Então, isso é uma fantasia, né? Mas ele se sente bem, infelizmente se sente bem assim. Agora, do ponto de vista psicológico, que motivações o fofoqueiro tem? A motivação é essa, de poder, de achar que as pessoas acham que ele é uma pessoa que está muito mais bem informada sobre tudo. Mas o que eu acho muito importante, sabe, Padre Márcio, é colocar assim... Qual é o porquê disso? Né? Qual é a etiologia dessa coisa toda? Por que ele precisa fofocar? É um indivíduo que vive olhando a vida dos outros. Porque, a verdade, a vida dele deve estar difícil. Está muito pobre, né? Não aguenta. Espiritualmente pobre, em todos os âmbitos, né, da questão, pobre. Então, ele é uma pessoa infeliz. Ou seja, ele tem uma autoestima baixa. Isso vai direto com... não é paralela, elas são convergentes, né? O fofoqueiro tem uma estima baixa e
e fere, né, o núcleo axiológico dos direitos fundamentais de uma pessoa. O que é? A dignidade, né? De fato, a fofoca faz o grande estrago de ferir a dignidade do outro, exato. Né? E a gente trata isso clinicamente dentro de um consultório com traumas realmente muito complicados, sabe? Porque a gente vive em sociedade, né? E se você não se coloca muito assim, eu tenho fé naquilo que eu estou fazendo, tenho consciência disso, é como se tivesse um tsunami te derrubasse, né? Então, precisa ter autoestima para aguentar uma fofoca, né? E, de fato, às vezes, sobretudo quando a fofoca não corresponde à realidade. Ou seja, se trata de um falso testemunho, por exemplo. E, às vezes, a pessoa paga um preço muito alto durante anos na sua vida por algo que não fez, que não cometeu, ou por algo que ela não é. É verdade? É verdade. E com a internet nos trouxe, obviamente, benefícios, né? Incontáveis, mas... a gente tem tratado muitos casos assim também, que através da internet a fofoca chega, que a gente está falando, talvez, né, o que a gente colocou aqui da imagem da fofoca seja de um falando para o outro, mas a fofoca ela tem várias vias, né? A internet é uma delas. Então, eu já tive muitas complicações, assim, da pessoa ter um estresse pós-traumático, que a gente chama, após ler alguma coisa, de repente, na internet, e aquilo... inclusive, levou, às vezes, ao suicídio. Às vezes eu penso assim, que a tecnologia, a internet, redes sociais modernizaram a fofoca. Aquilo que era feito ao pé do ouvido, hoje é feito à distância. O telefone sem fio? No mundo interconectado. Isso. Né? E rápido, né? Numa velocidade admirável, com certeza. Bom, eu tenho aqui a participação da Margarete Barros. Para muitos, as mulheres são mais fofoqueiras que os homens. Mas isso não é verdade. A fofoca é uma característica possível do ser humano. A mulher, então, não é mais fofoqueira do que o homem, claro. O que o senhor acha, hein, padre? Olha, eu acho que uma consideração dessa é, no mínimo, machista. Eu acho que tanto o homem faz fofoca, a mulher faz fofoca, etc. Isso mesmo. Agora, é claro que, assim é o que eu penso. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, por favor. Quem sou eu para corrigir? Mas é o seguinte, é o que eu perguntei para o senhor, porque eu sei que o senhor tem uma vivência, inclusive, fora do país, e fofoca não tem nacionalidade, não né? Tem. Graças a Deus, ela não é brasileira. Também. Né? Então, assim, e a experiência que o senhor deve ter tido nessa questão também, do sexo, da fofoca. A fofoca tem sexo? Também né? Não tem. Então, assim, isso é um mito, porque, como o senhor colocou aqui, uma visão um pouco machista, porque o homem, quando ele vai fazer uma fofoca, ele é diplomático para fazer a fofoca. Eles são mais inteligentes que as mulheres. Então, parece que ele está... né, contando uma coisa assim muito interessante, que não tem nenhum fundo tóxico, chega até né? convencer, nocivo, né? Muito convincente, né? Tá certo. Agora, talvez tenha se passado essa imagem da mulher como mais fofoqueira pelo fato de, até pouco tempo, ela ser do lar, com certeza, convivia com as amigas, em família. Era um mundo muito reduzido. Muito. Né? Sim. E talvez tenha sido por isso, né? Sim, exatamente. Inclusive também... fazendo um link aí, né? As cidades pequenas, né? A fofoca... campeia solta. Ela né? urge lá. Por quê? Não é que muita novidade, né, padre? Então, não justifica, né? Bom, Margarete, fraterno abraço. Obrigado pela sua participação. A Raquel do Carmo diz o seguinte: a fofoca é uma resposta à baixa estima do fofoqueiro. Como um veneno letal, ela só gera mágoas, ressentimentos e divisões. É o combustível dos que agem sem misericórdia pelas costas daqueles que não podem ou não suportam confrontar. Algum comentário, Liliane? Esse tipo de colocação me fez lembrar de uma frase que eu vi, que é a seguinte, que acho que vai um pouco responder. Não se importe com as pessoas que estão falando por trás de você. Elas estão atrás por algum motivo. É isso, né? Ou seja, o que ela coloca aqui, a baixa estima do fofoqueiro, o veneno que, vamos dizer, que gera mágoa, ressentimento, divisões. Peraí, alguém que faz um comentário que fere a sua dignidade, gera uma ferida na pessoa, como curar essa ferida? Tá. Tem cura, né? Uma imagem, vamos dizer assim, desgastada por um comentário perverso, por exemplo. Se a pessoa não procura ajuda, né, obviamente isso é avassalador, né? E a gente não pode aqui medir quem somos nós, as consequências, em que dimensões seriam.
Mas é óbvio que a gente, num trabalho psicoterápico, se a pessoa vem nos procurar, né, há como a gente ajudá-la a resgatar essa autoestima. Porque na medida que essa pessoa que se sentiu destruída, entre aspas, de uma certa forma, por esse tipo de comentário, pela fofoca, a autoestima dela está muito vulnerável, ela está fragilizada, né? Então, você trabalhando com que ela se sinta mais segura, né, acredite mais nela, esse barulho, esse ruído não vai causar esse barulhão. Correto. Tá bom? Bom, Raquel do Carmo, obrigado pela participação, fraterno abraço. Aproveito também para mandar um abraço para a Rosa Baeta, a Vânia Brandão, que participaram conosco pelo Facebook. E o Luiz Antônio Barros diz o seguinte: assunto delicado. Quantas vezes nosso nome aparece em fofocas e somos julgados, até por pessoas que não sabem o que realmente acontece em nossa vida. A fofoca tem essa característica de descolar da realidade? Ela tem a tendência a ir pelo viés da imaginação do fofoqueiro? Ele recria e constrói uma espécie de informação que lhe dá uma aparência de poder? A gente já tocou nesse assunto de uma certa forma, que é o quê? É aquele telefone sem fio, né? Quem conta aumenta um ponto, né? Assim, ele, com a patologia dele e com a insatisfação que ele tem com a vida dele, com ele mesmo, quando isso acontece muito, eu não vou dizer que sempre, mas a maioria dos relatos que a gente vê da fofoca, da história da fofoca, a informação que chega no final... Completamente distorcida. É, distorcida porque as pessoas vão aumentando isso de acordo com a sua patologia. Patologia é negativo, seria até, né? Ok, vamos descansar um pouquinho. Tá ok. Bom, e você, o que pensa sobre as pessoas que vivem falando da vida alheia? Nós vamos conversar mais sobre a fofoca. Daqui a pouquinho, voltamos em instantes.